Fala galera, beleza? Aqui é o Arge, estou aqui brincando com o meu quebra-cabeça esquizofrênico, porque sim, eu descobri uma fórmula, um método específico para você entrar em estado de consciência esquizofrênica, o que é ruim, na verdade, para o usuário, mas é muito interessante também. Então, eu gosto de brincar disso, né? Fazer o quê? Como que é? Você tem que entrar em consciência desdobrada através do seu ego. Então, quando você vai consagrar uma planta de poder, em vez de você entregar o seu ego para o seu eu superior, né, comandar a parada, você fala assim: não, não quero entregar, eu quero entender o todo através do filtro minimalista do meu ego. Cara, isso faz muito mal, não recomendo você fazer isso. Mas dá para tirar altos insights e compreender a consciência humana. Então, aqui eu desfragmentei o meu eu em vários eus, né? E o que eu descobri de interessante? Vamos evoluir do 2D para o 3D. E aqui, amplicidade. Então, quando a gente sai do papel, a consciência ela está num espaço apertado. E quando a gente se expressa em um mural maior, a consciência também se amplia, né? Então, um fator interessante sobre os eus, sobre a identidade, o cavalo ou o ego, né, é o seguinte, que o eu, cada agregado psicológico, cada ego, cada múltiplo de eu dentro de si, dentro da casa do ser, ele nasce quando existe uma relação com algo. Então, o eu é o resultado de uma relação com algo. Então, sempre são duas coisas. Por exemplo, aqui eu coloquei o meu eu ego racional, né, a nossa mente, que faz o quê? Faz nascer um eu teimoso, que é essa pira da esquizofrenia que eu falei. Agora, se a gente pega aqui, por exemplo, aqui, ó, o coração, né, ouvir o coração dá criação a um eu nobre. Então você veja que quantos eus existem dentro de nós? Infinitos, milhares. Cada relação que você tiver vai criar um novo eu. Se você se relaciona bem com, pode ser com outra pessoa ou com, cara, qualquer objeto interno, pode ser emocional, pode ser um arquétipo, pode ser uma ideia, a vastidão da criação de um novo eu é quase ilimitada. O que limita é a sua criatividade, né? Então, até com o sofá, a relação que você tem com o sofá vai criar um eu preguiçoso, né? Se você ficar muito tempo no sofá. Entenderam o conceito? Então é isso, cara. Existem milhares de eus e aqui eu fico explorando, brincando com cada um deles, o que são, de onde vem. E eu acho que isso é uma grande pira. Gosto muito, não sei porquê, porque eu sou louco, né? Aqui, por exemplo, aqui a gente tem o mapa astral, que eu coloquei como sendo um dos eus primordiais, né? Então a gente também tem que estipular isso em camadas. Então a primeira camada de eu são fatores primordiais. Por exemplo, aqui, né? O eu aqui nasce do quê? Ele vem da onde? Ele vem do papai e da mamãe. Então o eu ancestral. Isso é uma coisa que todos nós temos, né? Não tem o que mudar. O segundo fator, nós estamos no mundo da dualidade, então o seu eu pode ser masculino ou feminino, né? Então essas são as primeiras camadas do eu, né? Então imagine que no centro de tudo está o eu verdadeiro ou a essência, algo puro, né? E aí quando nasce, que se começa a se desdobrar no mundo da multiplicidade, né? Ele vai ganhando camadas. Então as primeiras camadas, masculino e feminino, a genética do papai e da mamãe, qual mais que é o eu primordial? Aqui, o eu do mapa astral, cada planeta, ele é um eu, um deus que desce do céu e entra dentro do seu campo Taurus, dessas linhas específicas, e cria ali um eu, uma correlação, né? Relação. Eu me relaciono com cada planeta, que é um deus magnético que flutua no céu, né? Mas que nos influencia e cria um eu. O eu escorpionino, o eu aquariano, o eu bababá, bababá. Também pode ser dito que são eus primordiais. Aí tem o eu mental, né, que vem do masculino, e o eu coração emocional, que vem do feminino. Enfim, isso é muita loucura. E, tipo, cada camada que for colocada vai criando mais complexidade. Por exemplo, no filme Divertidamente, né? Você lembra que tem a felicidade, a tristeza? Então, são as emoções, né, que influenciam esses eus. Claro que, assim, a gente é um eu só. E este um eu, ele vai sendo influenciado como se fosse pelas costas. Então, é como se uma emoção viesse pelas costas e sussurrasse ali no seu ouvido, né, um sentimento. E aí você vai seguindo ele. Alguns eus são positivos e te elevam, e alguns eus são negativos e te rebaixam, né? Então, eles são como se fossem conselheiros. Então, cabe a nós saber identificar qual emoção, qual energia que está sendo sussurrada em nossos ouvidos, certo? Uma coisa muito importante de tudo isso é a meditação. Né? Então, no autoconhecimento tem que ter meditação. Por quê? Porque a ideia da meditação é você voltar para o seu eu mais primordial sem tanta influência desses monte de eus que ficam falando ali no seu ouvidinho. Sacou? Então, por exemplo, eu sou ansioso, eu sou não sei o quê, não sei o quê. Não, você está se identificando com um humor que criou um eu e, por consequência do uso repetido dessa energia, esse eu fica cada vez mais forte, cada vez mais vivo e físico, né? Então, se você dá muito ouvidos aos seus defeitos, à ansiosidade, não sei o quê, você vai fortalecendo esses eus e cada vez mais se identificando com eles, né? Cada vez mais você vai falando, não, porque eu sou assim, porque eu sou assado, né? Porque demasiada identificação. Então,
Muito importante na meditação é você volta para o seu primordial, aí você cria um espaço de desdobramento, que é você afastar essas influências, afastar esses eus, né, para você conseguir se identificar novamente com o seu eu verdadeiro, né, e saber que esses eus eles têm o lugar deles na casa do seu ser, né? E aí a gente procura eliminar os eus que nos fazem mal, né? Mãe divina, pai divino, elimina esse ego, né? Esse agregado psicológico, esse inquilino que tá morando na minha casa e não tá pagando aluguel. Elimina, joga pra fora, tá ligado? As plantas de poder são ótimas para dar esse corte neles e matar, elimina mesmo. Né? Para que a gente possa ouvir, né, primeiramente a nós mesmos, a nossa intuição. O que é intuição, senão a voz do eu, Deus? Deus. Quem que é Deus? É Deus, o Senhor de todos os eus. Sacou? Desse grande nós, que somos nozes. Né? Enfim, e procurar ouvir essas vozes superiores. Um exemplo de voz superior é um arquétipo, por exemplo, os ciganos, que eu gosto muito e que me acompanham. É um arquétipo de uma energia superior que cria um eu cigano dentro de mim, né, que me dá bom humor, me dá certo, digamos, poderes, o poder de ser feliz, o poder de viajar, sabe? Poder, o que é poder? É poder para o quê? Para fazer as coisas, né? Então eu ganho energia para manifestação. Então a gente tem que se ligar com esses conselheiros superiores, né? Para o quê? Para a gente ser melhor, mais expansivo, tá ligado? Porque ninguém é um eu sozinho. Eu sou eu e pronto. Essa coisa de pensar que eu sou eu e pronto, e não tem mais nada que isso, é coisa do ego racional burro. É uma especulação mental. E assim, não é culpa nossa também, porque uma das grandes influências de todos esses eus é o inconsciente coletivo, né? Que criou em mim um eu vaidoso. Né? Então, nós somos isso, porém, nós também estamos dentro de um ecossistema de influências, né, que é o planeta Terra, que é a vida, que é o coletivo, que são as outras pessoas. Então, por exemplo, agora, no nosso mundo atual, existe uma influência que faz nós sermos nós mesmos, como a gente se conhece em dia, e que faz com que a gente consiga se comunicar com as outras pessoas, com os outros brasileiros. Né? Porém, se a gente muda o lugar do mundo, já tem um eu diferente lá. O eu do americano é diferente do eu brasileiro. Ele está sob outras influências sociais, inclusive outra linguagem, a ponto de que a maioria das pessoas brasileiras não vão conseguir nem se comunicar com as pessoas americanas. Olha que doido isso, né? Então, o mundo externo também cria um eu interno, o ego brasileiro de nós aqui. Né? Então, as complexidades de se estudar o oceano de eus, como eu disse, é infinita. O que limita é a nossa criatividade. E aí você pode ficar doido, que nem eu, esquizofrênico, estudando essas coisas através da razão, né? Se sua mente não for potente. Agora, eu, como tenho uma mente potente, eu consigo mergulhar no mar da esquizofrenia e voltar de lá com respostas. Lembrando que a minha esquizofrenia é controlada, né? Que eu consigo, através do método, né? Acessar e sair de lá de um modo seguro. Então, as pessoas que são esquizofrênicas o tempo todo não conseguem fazer isso. Então, tipo, a cabeça delas é uma multiplicidade de coisas absurdas que não tem uma coesão interna. E por isso não conseguem socializar. Porque, no final das contas, tudo isso serve para quê? Né? Imagine que nós somos um motor de um carro. Todas as pecinhas têm que estar reguladas e cumprindo sua função, para que o motor seja ligado e funcione sobre uma coesão interna e tenha um bom resultado externo. Que o resultado externo é o quê? É nós sairmos de casa para o mundo, conseguirmos socializar com as outras pessoas em harmonia e conseguir, né, viver, fazer as coisas que os humanos fazem, né? E aí, caso você não esteja conseguindo ser uma pessoa normal e viver com os humanos, provavelmente é que uma das pecinhas desse seu motor, que é um eu, esteja com problema. O que é muito comum na nossa sociedade, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo legal que eu posso usar são os planetas. Aqui a gente tem tipo a roda da fortuna, ó, veja que essa linha azul é uma coisa boa, né? Então, a minha roda da fortuna, ela está ajudando o meu nó do norte, né? Então, eles estão em harmonia. Porém, aqui, ó, linha vermelha, né, coisa ruim. A minha roda da fortuna está em conflito aqui com a minha lua. Puta, olha só que merda isso, né? E aí o que acontece? Acontece esse problema de falta de coesão interna. Então, muitas vezes a gente tem um eu dentro de nós, né? Que tá certo, indo pro caminho certo, mas tem ali um eu vaidoso, um eu teimoso, que em vez de seguir o caminho certo, começa a brigar e cutucar com os outros eus, e criar conflito na casa do seu ser. E daí você fala, porra, mas isso aqui tá uma bagunça por quê? Né? E aí o que tu tem que fazer? Tu tem que entrar dentro da casa do seu ser, né, que é olhar para o seu mundo interno, né, e através de uma técnica de desdobramento, né, porque a gente é aquele motor, certo? Que está funcionando. Se o motor está com defeito, o que tem que fazer? Tem que desdobrar o motor, abrir ele, né, o que é complicado, que é difícil, mas enfim, quando a gente consegue desdobrar e se abrir né, esses vários eus e olhar para eles de uma maneira não esquizofrênica, por favor, não façam o que eu faço, né, porque quando você fizer um desdobramento, sempre entregue todos os seus eus ao eu superior. Ele vai guiar e organizar toda a casa do seu ser para você. Né? Aqui, ó, método, meu método. Para, sente e entrega. O quê? Entrega o seu ego, né? Para ser conduzido para um alinhamento,
né, até a inteligência, que é a intuição, né? Então, veja que o Deus, ele faz isso pra gente. Basta a gente querer, se permitir, né, e fazer o procedimento certo, de realinhamento de todos os eus para que a gente funcione bem no mundo. Certo? Então esse é meu conselho para todo mundo, galerinha. Faça esse método, que inclusive, eu também faço. Na maioria dos meus trabalhos é assim que eu tenho que fazer, né? Eu só brinco de esquizofrenia de vez em quando, galera. E não é bom, não façam isso. Tem resultados ruins na minha vida social, etc. Eu tenho que ficar, digamos, vários dias escondidos em casa, assim, só pensando, tá ligado? E desdobrando esses conceitos que agora eu tô explicando pra vocês. Que assim, é divertido, é muito estudioso, é foda pra caralho. Mas, cara, isso aqui é um desgaste mental que vocês não têm ideia, cara. É porque é como se fosse querer compreender o todo através do filtrinho da nossa mente, entende? Então é um trabalho minucioso e cabuloso. Por fim, vou explicar sobre a natureza da consciência, que é a essência dos eus, né? Então a consciência é o ato de estar consciente de um eu, certo? Agora o truque da consciência é que ela tem tamanhos. Então não é só 2D, ela é algo em 3D, ou melhor, em 4D, que é a minha nova teoria. Que é assim, nós vivemos no mundo material que é 3D, certo? Porém, quando a gente faz o desdobramento e entra no nosso mundo interior, nós desdobramos para 4D. A quarta dimensão é o desdobramento astral, de você reconhecer o mundo interior de uma maneira como se fosse a 3D. Então imagine, agora na consciência normal humana, a gente quando fecha o olho e começa a ter essas investigações, os pensamentos, a gente tem acesso a uma dimensão como se fosse 2D. A mente ela raciocina, é certo ou errado, bom ou mal, ela fica classificando as coisas, jogando na dualidade, certo? O que é ruim, é burro. Mas quando a gente entra na 3D ou na 4D, dentro da nossa consciência, que transcende a mente, sai da casa da mente, e entra num hiperespaço que é visual. Por que a gente fecha o olho e vê geometria quando está na força? Porque é um espaço 3D visual que a gente pode navegar. Ou seja, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para dentro e para fora. Então, eis o truque da consciência. Quando a gente faz o processo certo, a nossa consciência, que ela tá fixa, né, tá focada num ponto só, que é o nosso ponto eu humano, o que ela faz? Ela amplia. Então, a ampliação da consciência nos dá mais dimensões, nos dá a quarta dimensão. E a ampliação faz com que a gente veja as coisas de uma perspectiva, maior. Então imagine que a gente está aqui andando na rua, certo? Normal, humano. Agora, quando a gente sobe um prédio e vê as coisas lá de cima, o que a gente vê? Olha para baixo e a gente consegue ver o todo. Isso é ampliação do foco visual. E aí a gente pode ter isso dentro da consciência. A ampliação do foco da consciência é sair da casinha do eu humano e entrar numa mansão do eu espiritual. Então lá a gente tem mais espaço para respirar. A gente consegue ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E isso faz com que a gente possa compreender várias dimensões do eu, né, no multiverso de Deus, de uma maneira muito mais precisa. Tá sabendo? Sacou? Então, é isso. Ai, ai. Valeu, galera. Eu adoro isso. Explicar e compreender o que mais importa no plano que a gente tá, que são essa dinâmica desses eus. Olha que engraçada a dimensão. Se a gente está com a consciência daqui, a gente tenta ler o que está escrito ali e não vai conseguir. Agora, quando acontece o desdobramento, a consciência muda de lugar e logo a gente consegue ver, enxergar. Aqui eu estou enxergando todo. Agora, quando eu estou focado no eu humano, o que acontece? Aqui sou eu humano. Eu só consigo enxergar isso, porque eu estou focado nisso. Entende? Quando a consciência foca numa coisa, ela diminui o todo, ela fica numa perspectiva, focado, mas perde o todo. E aí quando você amplia a consciência, você consegue ainda ver esse eu, mas você consegue ver os outros eus simultaneamente também. Beleza? Valeu!